Olá, tudo bem? Dando sequência ao nosso programa, nas últimas aulas nós temos falado muito sobre atendimento ao cliente, por que as empresas perdem clientes. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o projeto cliente, é o que as empresas devem fazer para não perder os seus clientes. Claro, o mercado, em qualquer que seja o segmento, é cada vez mais competitivo, com a entrada de muitas empresas e uma perseguição contínua em busca dos clientes. E as empresas não podem se dar ao luxo de perder clientes. E para não perder clientes, elas têm que ter uma estratégia de marketing adequada ao perfil do cliente, ao segmento em que atua. É claro que tem que ter produtos adequados, tem que ter preços competitivos, né? Produtos de qualidade, estratégia de comunicação adequada. Mas qualquer que seja a estratégia mercadológica, a estratégia de marketing, o ponto de partida, o berço, a origem de tudo é a compreensão, o perfil do cliente. E para conhecer o cliente, toda empresa deve ter um projeto cliente. É um conjunto de informações, um banco de dados sobre tudo que possa, de alguma forma, identificar o comportamento do cliente. E nós vamos falar sobre os principais aqui nesta videoaula de agora. O primeiro item, ponto de partida, é a localização. Onde é que mora o cliente? Qual é a origem? Ele é de que região? É local? Veio de fora? Porque identificando a origem, onde mora, a empresa já começa a ter informações a respeito do perfil do cliente, a montar esse perfil do cliente, né? Que vai desde os aspectos físicos até passando pelo aspecto comportamental. Então, o ponto de partida, a origem, é saber a localização do cliente. Por isso é que toda vez que a gente vai fazer uma compra em algum lugar, a primeira coisa que pergunta para a gente é se tem cadastro, né? E aí perguntam, né, o endereço, qual é o endereço, o telefone, e-mail, né, o WhatsApp e tudo mais. Então, o ponto de partida é a localização, a origem do cliente. O segundo ponto importante é o sexo. O sexo tem muita importância, né? Aí eu pergunto para vocês, quem é mais detalhista na hora de comprar? É o homem ou é a mulher? O que vocês acham? Vocês que estão assistindo esse vídeo. Certamente alguns aí vão falar que é o homem, outros que é a mulher, enfim. Eu particularmente até acho que seja a mulher, que a mulher é mais detalhista. Mas vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, se eu vou fazer uma compra de confecções com a minha esposa, e eu estou falando isso de causa mesmo, de saber que a coisa funciona dessa forma. Então a gente vai fazer uma compra de confecções. A primeira que eu olho, eu acho que já está legal, já está boa. O máximo que eu me preocupo é com relação ao preço. Mas minha mulher olha, separa, prova 1001 vez, enfim. E aí no final a gente pensa que ela vai fechar o negócio, aí ela pede para separar. E diz na cara da vendedora que vai olhar em outras lojas, mas quer que fique guardada em separado, porque se ela não se agradar de outra, ela volta. Eu fico até com vergonha, podem me acreditar, mas é desse jeito que funciona. Então, em tese, ela é mais detalhista do que eu, né? Com certeza. Mas na hora de comprar um carro, aí ela olha basicamente o quê? O tamanho do porta-mala, porque ela se preocupa em fazer supermercado. Já eu sou muito mais detalhista do que ela em relação ao carro. Eu quero ver a motorização, a relação de consumo, o preço de revenda, a comparação com carros concorrentes de outras marcas, não é? Se o carro é mais roubado ou não é, enfim. Então, cada consumidor ele é mais detalhista naquilo que ele tem mais afeição, que ele tem mais interesse. Vocês estão me entendendo? Então, quando a gente fala em sexo, a gente pensa num produto que se encaixa em relação ao sexo. Normalmente com relação a confecções, por exemplo,
As mulheres são mais detalhistas. Se a gente está falando em automóveis, se a gente for comprar, por exemplo, uma bicicleta, eu gosto muito de bike. E eu faço com que minha família todinha pedale. Então, nós fomos lá numa loja de bicicleta, minha mulher se encantou pela cor. Já fui olhar o grupo de freio, de câmbio, se é de fibra de carbono, se não é, preço, condições de pagamento, prazo e tudo mais, né? Por exemplo, faixa etária é o item seguinte. Será que a faixa etária é importante para identificar o perfil do cliente? Será que você que está assistindo esse vídeo aqui, uma pessoa que tenha 17 anos, tem o mesmo comportamento de compra de alguém que tenha 30 anos, ou que tenha 40 anos, ou que tenha 50 anos, ou 60 anos? Na medida que nós envelhecemos, a gente vai se tornando mais cauteloso no processo de compra. O jovem é muito daquilo que a gente chama de compra por impulso. E pesquisas mostram que 70% a 80% das compras acontecem naquela chamada compra por impulso. O consumidor, cliente, bate os olhos, vê a embalagem, se encanta com o produto e já quer levar para casa. Já as pessoas mais idosas tendem a ser mais cautelosas. Me acredite, eu estou dizendo isso é porque pesquisas de mercado mostram que o comportamento do consumidor muda em função de uma faixa etária mais elevada. Tamanho da família tem importância? Possivelmente em alguns produtos sim, outros não. Na maioria das vezes sim. Por exemplo, nessa questão da pandemia, eu vou no supermercado comprar refrigerante, eu quero o quê? Uma Coca litro, porque eu penso no tamanho da minha família, né? Quando eu fui comprar carro, eu pensei também no tamanho da minha família. Possivelmente alguém vai comprar um apartamento, vai pensar no tamanho da família. Se a família é ele e a esposa, um apartamento pequeno serve. Se ele tem 4 filhos e todos moram com ele, o tamanho do apartamento tem que ter uma relação com a família, né? Vocês estão me entendendo? Então, isso é o que? Segmentação de mercado, é o projeto cliente. Para compor o projeto cliente, saber qual é o perfil adequado do cliente, para que o produto se encaixe dentro desse perfil, todas essas variáveis que eu estou falando aqui têm uma relação direta e é importantíssimo. Já vou dizendo mais uma coisa. A empresa que tem um projeto cliente, ela está, em tese, atuando da maneira mais adequada. Mas se ela tem informações do cliente, mas essas informações precisam ser continuamente atualizadas, porque o cliente está mudando de gosto, está mudando de preferência, ele está ficando mais velho, o tamanho da família, ele, a mulher e mais 4 filhos, aí ele vai e se separa, aí casa com outra mulher, e a mulher tem um filho que mora com ele, então o tamanho da família muda. Então, essas informações precisam estar continuamente sendo atualizadas. Muito bem, feitas essas considerações, vamos passar para o item seguinte. Renda pessoal e familiar tem importância? Claro que sim. É uma das questões mais fundamentais. Existem produtos para a classe A, existem produtos que têm uma qualidade característica da classe B, da classe C, da classe D, da classe E. Então, a renda pessoal e familiar também é um fator que deve ser levado em consideração quando se pensa no produto. Nível de escolaridade tem importância? Quer dizer, o cara que tem o primeiro grau, o segundo grau, tem só o ensino fundamental, o cara que tem um curso superior, tem uma especialização, mestrado, doutorado, tem importância? Estudos comportamentais mostram que as pessoas que têm um nível de escolaridade mais elevado tendem a ser mais seletivo e criterioso no seu processo de compra, são mais detalhistas. Então, para compor o projeto cliente, o perfil do cliente, identificar o nível de escolaridade também é importantíssimo. Então, continuamos, né, essa formação
essa estruturação do projeto cliente e vamos falar no item seguinte, profissão. Será que a profissão tem importância? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sou professor. Eu ando com um grupo de amigos que a gente pedala, né? São os bikers. Tem 2 ou 3 professores e tem 8 ou 10 médicos. Vocês acham que o fato de nós sermos professor e uma boa parte do grupo ser constituída de médico tem importância nas relações dentro do grupo? Tem. Normalmente o estilo de vida da profissão tem uma ligação muito grande. Por exemplo, se eu passo numa livraria, eu me encanto, eu quero ver os livros. Dificilmente eu passo numa livraria e não compro livro, né? Já os médicos têm um estilo de vida, um comportamento de vida que está associado ao status quo que eles têm na sociedade, ao poder aquisitivo na sociedade. Você já viu que médico gosta de andar de branco? Sapato branco, meia branca, calça branca, blusa branca. Está associado à cultura do médico, né? Então, a profissão, de uma certa forma, também conduz ao processo de compra das pessoas, ao segmento, né? O processo de compra está associado também ao segmento da profissão que eles exercem. Continuando, né, a estruturação do nosso projeto cliente, a religião também é um fator extremamente importante na composição. E você que está me assistindo aí pode perguntar, mas religião tem ligação? Tem, porque religião tem a ver também com o estilo de vida, com o comportamento, com a atitude das pessoas. Tem religiões que são mais conservadoras, tem outras religiões que são mais liberais. Eu não vou entrar no mérito da questão se religião A ou B ou C é melhor, não é isso. O que é fundamental aqui é a gente entender que o estilo de vida, o comportamento das pessoas está associado à religião. Então, por exemplo, tem religiões que proíbem bebida, tem religiões que proíbem mulheres de usarem roupas decotadas, né? Roupas mais curtas. Obviamente que isso influi no padrão de consumo, no estilo de vida. O próprio estilo de vida cultural, né? Tem pessoas que gostam de esporte, tem outros que não gostam de esporte, tem pessoas que gostam de passear, tem pessoas que ficam mais em casa. Então, o estilo de vida, por exemplo, tem a ver também com consumo de alimento. Tem gente que come só comida macrobiótica, comida, digamos assim, com menor teor de gordura. Isso tem a ver com o estilo de vida. Então, quem é, por exemplo, vegano não come nada relacionado a animal, né? A alimento vindo de animal, é o vegano. Então, existem tipos de restaurante específico para esse estilo de vida, né? Comidas veganas. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, para cada segmento, para cada perfil de cliente, normalmente vai existir empresas dispostas a produzir bens e serviços para esse estilo de vida. Prática de esporte. Eu disse para vocês há pouco que eu gosto de bike. No momento que eu comecei a pedalar, eu mudei também o meu estilo de vida de consumo, meus hábitos, né? Eu acordo cedinho para pedalar. Então, a prática de esporte normalmente está associada a outras formas de comportamento. Então, tudo isso faz parte do projeto cliente. Hábitos de compra. Você que está me assistindo aí, né? Eu compro um celular, eu passo 2, 3 anos com um aparelho celular, talvez até mais. Mas tem gente que troca de celular a cada 6 meses. Então, é questão de hábito de compra, né? O hábito e a própria frequência que está associada, a quantidade de vezes que a pessoa compra durante um determinado período. Então, todas essas informações aí são importantes para compor aquilo que a gente chama de projeto cliente.